Ô, gente de todo o meu Brasil, no Brasil e fora do Brasil, onde você estiver, esta palavra vai te alcançar. Seja bem-vindo ao canal deste seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Hoje eu estou feliz, já passei de 1.000 inscritos, estou com mais de 700 mensagens no meu canal. Eu estou muito feliz e muito grato por você. É você que tem me ajudado. É você que me traz ânimo. Se não é você, meu irmão, é a mesma coisa de uma empresa. Patrocínio. Uma firma, ela vive pelos patrocínios. Ela está patrocinando os seus produtos. E de acordo com que ela vai vendendo, ela vai crescendo. Então, assim também somos nós. Se nós não tem quem nos assiste, quem não dá importância para as mensagens, nós perdemos a graça. No início, eu chegava a pregar. Quantas pessoas viu? Quem me ajuda é minha esposa. Ela está me ajudando. Eu falava para ela assim, quantas pessoas viu? Ela olhava assim, até agora, eu punha cedo a mensagem. Eu gravava 2 mensagens por semana, quarta e sábado. Quantas? Uma pessoa. Eu ficava triste. Aí, da vez, no outro dia, quantas pessoas viu? Ninguém viu até agora. Mas já é de tarde. Mas ninguém viu. Eu ficava, aquilo me deixava, eu falava, mas o que está acontecendo? Olha, eu estou pregando dentro dessa Bíblia, eu estou pregando a graça. Eu era um pregador famoso dentro do movimento. Esses movimentos. Aí, Assembleia de Deus, eu era da Quadrangular. Eu fui um grande pregador aí dentro. Professor, superintendente da escola dominical. Fiz teologia, escatologia, hermenêutica. Estudei centenas de livros. Eu era um homem que formei vários pastores. De repente eu abro um canal, não tem ninguém me assistindo. Mas graças ao bom Deus, hoje eu tenho um grupo. Eu não estou preocupado. Hoje eu não tenho mais preocupação. Porque eu poderia parar. Não, eu vou parar com a graça. Tem vários pregadores da graça. Mas eu sei que você gosta de me assistir. Talvez você gosta da minha maneira de ser. Gosta das minhas brincadeiras. Você gosta dos meus cânticos, de vez em quando eu estou cantando. Você talvez gosta, muitas vezes eu dou uma atacada nesses camaradas aí que se colocam como pastor, porque existem excelentes homens que estão dirigindo aí, mas eles aprenderam errado, eles ensinam errado. E eles ganham um salarinho que malemar dá para eles comer. Mas eu estou falando, quando a gente fala dos cabeça, dos que estão lá em cima. Esses sim, esses homens são responsáveis. E a mensagem que eu tenho para nós nesse momento, meu irmão, minha irmã, a mensagem é essa. O título da mensagem: o Senhor é o meu ou é o nosso pastor? Esse é o título da mensagem. O Senhor não é nem meu pastor, nem o seu pastor, porque Deus não é pastor. Deus nunca foi, não é e nunca será pastor. Porque pastor, biblicamente falando, aqui ó, é quem cuida de ovelha, quem cuida de animal. Deus, você já viu dentro desse livro, Deus com um cajado nas mãos, cuidando de ovelha? Aonde você viu isso? Quem cuidou de ovelha foi lá no início, você viu Jacó. Foi um pastor, os filhos de Jacó foram todos pastores. Você viu que Moisés foi pastor, Davi foi pastor, e é muitos. Então, Deus nunca, ele levantou pastor para cuidar do seu povo. Não existe aqui dentro.
Deus levantou sacerdote. Era o que estava entre o povo e Deus, que oferecia sacrifício a Deus por intermédio de animal, trazia, e aquele sacerdote é o que intercedia para que Deus, através do sacrifício, Deus perdoasse os pecados daquele povo. E os profetas era aquele que Deus trazia a profecia para que eles alertassem aquele povo. Mas, pastor, nós vemos aqui já, no Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus simbolizando, eu sou. Mas Jesus nunca foi. Aonde é que dentro Jesus passou a mão num cajado e ficou cuidando de ovelha? Ele simbolizou o seu povo. Deus simbolizou o seu povo como ovelha. É uma simbologia. Aparece a palavra pastor em Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores. Ali Deus está descendo o chicote nas costas desses camaradas. Ai dos pastores. E depois você olha para Isaías 56, 11, 12. Chamando esses pastores do quê? De cachorro. Cachorros gulosos, comelão. Come, dorme e se embriaga. A palavra cão significa o quê? Cachorro. Está lá Isaías 56, versículo 11 e 12. Leia lá. Vai lá no capítulo 20 de Atos e versículo 29 e 30. Ali está chamando esses homens de lobos, cruel e devoradores que não poupam nem mesmo o rebanho. Depois da minha partida, disse o apóstolo Paulo, vai surgir lobo. E depois Jesus disse em João 10, versículo 9 e 10, Jesus disse, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Quem é esse ladrão? Que entra no curral das ovelhas, mata, destrói e rouba. Quem é esse ladrão? O diabo. É o diabo. É o próprio homem. É esses homens que vocês estão vendo hoje. Então não canta de galo, não. Mas vamos lá. O Senhor é o meu pastor? Não. É o nosso pastor? Não. E Davi disse ainda mais, e nada me faltará. Será que Davi foi sincero no que ele disse? Bom, para começar, vocês têm que saber que salmo não é mandamento. Salmo não é ordenância. O apóstolo Paulo não citava salmo. Ele citava Isaías, ele citava Jeremias, ele citava Moisés, alguns outros profetas, mas ele não citava salmo. Porque salmo era cântico que fazia os compositores, compunha para cantar no templo. Então, quando Davi disse, o Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Será que ele estava sendo sincero? Nada me faltará? Faltou tudo na vida de Davi. Faltou coragem. Davi foi um homem que precisou fugir. Cadê a coragem de Davi? Davi não era guerreiro? Davi não era um homem sanguinário? Por que ele fugia de Saul? Porque era um covarde. Davi era um covarde. Porque Deus entregou 2 vezes, que eu já tenho dito isso em várias mensagens, 2 vezes Saul nas mãos de Davi. Porque Saul não tinha nada mais a ver com Deus, ele não era nada mais. Rei era Davi. E Deus já tinha entregado o rei na mão de Davi e tirou o reino de Saul. Mas Davi continuou se acovardando. Fugia de Saul e fugiu do seu próprio filho. Então, como ele pode dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Faltou coragem. Faltou. Davi foi um homem que passou fome. Quando Davi
chegou faminto dentro do templo. Tinha ali os pães que era do sacerdote, ele comeu os pães, que estava morrendo de fome. Passou sede dentro da caverna de Adulão, aonde ele esteve ali escondido. Davi passou frio. Vocês sabem que já no fim da vida de Davi passou muito frio. Nada aquecia Davi. Então, Davi passou uma série. Então, isso não bate. Não adianta você pegar esse versículo e falar, irmão, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não. Davi é quem estava dizendo isso. Davi quem estava dizendo que o Senhor nunca preguei em 40 anos de pregador dentro do sistema. Eu nunca preguei o Salmo 23. Porque o Salmo 23 não bate. Não tem nada a ver. Porque Davi está dizendo, o Senhor é o nosso pastor. Não, ele diz, é meu pastor. E nada me faltará. Então, faltou na vida de Davi. Então, nós olhas que os salmos que Davi escreveu, você vê que não bate. Não tem nada a ver. Não adianta pegar salmo e trazer para os dias de hoje e colocar isso dentro desses movimentos chamados igreja. Você olha, 40, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele quer dizer, esperai. Muitos pregadores aí dizem, irmão, aqui o Salmo 40 diz, esperai com paciência no Senhor. E ele vai, não, Davi diz, esperei com paciência no Senhor. E ele inclinou para mim, ouviu o meu clamor e me tirou os meus pés de um brejo, de um lugar úmido, me colocou numa terra firme. Ele diz, ali está bem claro, que era Davi com Deus. Não tem que colocar isso no plural. Não adianta. Davi diz, o anjo do Senhor, 34:7 de Salmo, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Por que esses homens hoje andam rodeados de segurança? Hein? Me responde. Aí, que você que defende tanto esses movimentos, me responde. Por quê? Por que Edir Macedo, Silas Malafaia, R. Soares, Valdomiro, aonde eles vão, eles levam um monte de segurança com eles? Como presidente da República, um governo, tudo bem, um político. Mas esses são homens de Deus. Paulo vivia cercado de segurança, Pedro, Tiago, João, andavam círculos em volta dele, espada, de lança, escudo para proteger eles. Qual era a proteção? Da onde vinha a proteção de Paulo? Dos demais apóstolos? Vinha do alto. Vinha do alto. Por isso que disse Tiago, capítulo 1, versículo, eu gosto muito desse versículo, 1:17. Todas as boas dádivas e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então a proteção verdadeira vem do alto. É Deus quem protege. O rei Acabe estava cercado de segurança. O rei Acabe estava com uma armadura, capacete, bem protegido. Lançaram uma flecha. Quando ele ergueu o braço, lançaram uma flecha, pegou debaixo do braço. Deus é quem protege. Então não adianta o Salmo 34, versículo 7, o Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Por quê? Que esses grandes movimentos têm alarme, tem guarda, segurança, câmara, vigiar. Por que tem esse monte de diácono lá fora vigiando os carros? Por quê? Quer dizer que vocês são uns mentirosos. Vocês não acreditam no Deus. Por que vocês têm segurança? Vocês têm medo de morrer.
Não tinha um camarada aí, em São Paulo, que pregava atrás de vidro blindado, porque ameaçaram ele, e ele pregava atrás de vidro blindado. Ele vinha com segurança, entrava atrás daquele vidro, fechava aquela porta, pregava atrás daquele vidro, depois saía com segurança, montava no helicóptero e ia embora. Por quê? Ele dizia que ele era o consagradíssimo homem de Deus e andava cercado de segurança e vidros, prova de bala, para não atingir. E aí? Então vocês estão vendo? Quando nós da graça falamos alguma coisa, vocês querem debater contra nós, achando que nós somos falsos. Bem que a Bíblia fala que nos últimos dias... Pare e pense, como existe um programa que dizia, pare e pense. Olhe um pouco para nós. Quando você deparar com um pregador da graça, dê um pouco de ouvido. Deixe a palavra penetrar. Como dizia um pregador nos Estados Unidos. Ele chegou para pregar, eu estava ouvindo. Todo mundo põe a mão no ouvido direito. Puseram a mão no ouvido direito. E ele começou a pregar. Não tira a mão do ouvido. Quando terminou, amém, agora tira a mão do ouvido. Aí foram perguntar para ele, por que o senhor manteve durante o tempo da mensagem o povo com a mão no ouvido direito? Para que a mensagem não saísse. Porque é comum a mensagem entrar e sair aqui. Mas a mensagem ela tem que entrar e tem que descer. E é o que nós vemos hoje dentro desses movimentos, chamado igreja. Que a palavra entra aqui e sai aqui. Termina. O que foi pregado? Nem sei. O que foi cantado? Não sei. O que aconteceu lá? Não sei. Por quê? Porque as pessoas não têm compromisso com nada, sabe? Nada. Aquilo ali é um costume das pessoas. É um hábito que as pessoas pegam. Chegam num cara, hoje é dia. Hoje é dia de culto. Hoje é dia de culto e tal. Hoje é dia de culto de campanha. Hoje é culto não sei do que, culto dos envelopes. Culto não sei do que, culto da corrente. Culto... E se prepara. E corre. Para chegar lá, para ouvir o quê? Isso não é culto. Isso é show. O que acontece dentro desses movimentos aí é show. Show e do show ruim, espetáculo. Dos piores espetáculos. É o que acontece dentro desses movimentos. Porque aqueles que estão em cima do púlpito, aqueles lá são o quê? São artistas. São pessoas que sabem manipular, sabem fazer a sua mente, trabalhar dentro da sua mente e fazer você valorizar que ele é um homem de Deus, que as suas mãos são ungidas, que as palavras que saem da sua boca são palavras de Deus. Ele consegue fazer a sua mente. Eu tenho um cunhado que foi na fila e todo mundo estava caindo. E ele chegou, foi ele com mais 2 colegas. O camarada lá colocou a mão na cabeça dos 2 amigos dele, os 2 amigos dele caíram no chão, pôs a mão na cabeça dele e ficou de pé. O cara foi lá, derrubou mais um pouco, voltou, pôs a mão na cabeça dele e continuou de pé. Aí ele ia lá, punha a mão, derrubava mais um punhado, vinha, punha a mão na cabeça dele e continuava de pé. Aí todo mundo caiu e ele ficou de pé. Aí quando chegou no fim, o amigo dele perguntou assim, fulano, você não caiu por quê? Caiu. Eu sei lá. Eu não senti nada de vontade de cair. E vocês? Nós caímos porque nós achamos que nós tínhamos que cair. Por isso que nós caímos. Nós achamos que a gente só era abençoado se a gente caísse. Então você vê, é a tolice que está na cabeça desse povo. Se eu for entrar nessa área aí, essas tolices, essas besteiras, a nova unção começou lá no Canadá, se espalhou pela Europa e chegou ao Brasil. Depois o criador desse movimento veio na emissora e eu assisti e pediu perdão. Que isso daí era uma criação dele, uma invenção dele. Mas o povo estava com a mente. Eu já fui num certo lugar,
não trocando, não saindo fora do movimento. Eu fui num certo lugar e o cara soplava e derrubava todo mundo. E eu sentei de frente com ele. Ele soprou, derrubou várias pessoas, eu fiquei ali. Ele soprava, derrubou quase toda a igreja. Eu não via nada. Por quê? Porque eu não acredito nessas tolices. Eu era do sistema, nunca acreditei nessas tolices, nessas besteiras. Nunca acreditei nessas coisas. Então, meu irmão, dente de ouro, nada, nunca acreditei nessas coisas porque não existe aqui, ó. Eu fui um homem que sempre examinei aqui dentro. E se não está aqui, ainda que está aqui dentro, foi para aquele tempo. Se alguma coisa, alguém tocasse nas vestes, como tocou nas vestes de Jesus, aquela mulher foi curada. Tocava nas vestes de Paulo, os lenços, e as vestes de Paulo curava. A sombra de Pedro curava, mas foi passado. Não está aqui como mandamento. Faça isso. Jesus disse para os apóstolos. A ordem foi para os apóstolos, e de curar os enfermos. Foi para aquele povo. Mas voltando. O que Davi disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então existem coisas que não adiantam. Porque Davi ainda disse mais, sou moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então eu pergunto, isso é verdade? A sua descendência, você sabe o que é uma descendência? A descendência de uma pessoa são várias gerações. Avô, bisavô, tataravô e vai ainda assim. Davi diz, sou moço e hoje sou velho. Nunca vi. Mas Davi, ele não está dizendo que não existia. Ele está dizendo que ele não viu um justo desamparado. Eu pergunto, Abraão não era justo? E ele não precisou matar a fome dele no Egito, num país que tinha um Deus completamente estranho? Isaac também não foi para o Egito, não passou fome. Jacó não precisou fugir. Nunca viu um justo desamparado. Não ficou desamparado? José não foi vendido no Egito, foi jogado dentro de uma caverna, ficou desamparado. José, quem era José? Então começa a olhar a vida desses homens. Jó, olha o que Jó passou. Olha para a vida desses homens. Você vê quanto sofrimento. Agora, como diz, fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Ele não está dizendo, porque ele mesmo mendigou. Ele mesmo passou fome. Davi mesmo passou todas essas coisas. Se ele que escreveu o Salmo, ele mesmo foi um desses. Porque Salmo é melodia. Só pega a caneta e escreve o que ele sente como um compositor de músicas. Hoje, nada mais do que isso. Por quê? Porque Davi não estava dizendo, eu não posso dizer. Se alguém perguntar, ô Nilson, aí onde você mora, tem ladrão? Eu posso dizer assim, olha, eu nasci aqui, me criei aqui, eu nunca vi. Mas eu não posso dizer que não tem. Então Davi não estava dizendo. Entenda bem a minha colocação, não coloca a palavra na minha boca. Davi não disse, Davi diz, eu não vi um justo desamparado. Mas olha para esse livro. Quantos homens que sofreram e viveu desamparado? Somente o apóstolo Paulo. Quanto sofreu aquele homem? Aquele homem foi abandonado por todos os apóstolos. Vivia preso, era espancado, mas estava ali, ó, firme, combatendo o bom combate. E ele terminou a sua carreira em Cristo. Meu irmão e minha irmã, crê somente. Salmo não muda ninguém. Salmo não é, mas fique com esta palavra. Se você não é inscrito, inscreva no meu canal. E a graça continua sobre a nossa vida. Graça e paz para todos. Goodbye.